Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Nesse mundo sempre passamos por lutas e dificuldades, sempre. Isso é inevitável. Não tem como fugir por causa que o mundo está debaixo do pecado. E essas lutas, elas podem acontecer de duas naturezas. Há de fato aquelas que são as implicações de um mundo em queda, em pecado, que são os sofrimentos cotidianos mais básicos. Todos nós temos nossos problemas de saúde, desde a minha infância, que eu tenho um problema de saúde com este ouvido. Já fiz 4 cirurgias. E assim a gente vai caminhando. É a vida com todas as suas fragilidades. Mas existem problemas que já são de uma ordem diferente. Exatamente como Davi vai descrever no Salmo 22. Ele diz assim a partir do versículo 12: Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão, que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Davi, como nós já falamos, de fato estava passando por lutas. As lutas que Davi passou foram uma figura ou um tipo para nos remeter a Cristo Jesus e a todo o seu sofrimento. Tanto que nesse salmo, como nós já mencionamos, há várias citações do sofrimento do Senhor Jesus e que aparecem em Mateus. Mateus capítulo 27. Nós vimos como no versículo de número 35, nos versículos 39 e 43, o Senhor Jesus, ele faz uso ou se cumpre nele aquilo que foi dito por Davi. O 35 diz: Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando sorte. Como nos disse o versículo de número 18. Então, o sofrimento de Davi aponta para Cristo. Mas observe que o sofrimento, tanto de Davi como o sofrimento de Cristo, não é apenas uma série de problemas decorrentes de um mundo caído e que vai apresentando suas falhas, fraquezas, suas dificuldades. O sofrimento deles tem a ver com algo mais profundo, que nós encontramos em Gênesis capítulo 3, quando nos diz o versículo 15: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, Deus disse para a mulher que a mulher e a serpente que durante toda a sua jornada haveria inimizade entre duas descendências, uma guerra entre dois povos, dois grupos. Lá nas parábolas de Jesus, principalmente em Mateus 13, o Senhor Jesus nos conta do trigo e do joio, que até mesmo andariam juntos, mas que não são a mesma coisa. E nessa parábola do joio e do trigo, ele diz o seguinte: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Então
Vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: O inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Observe então que aparece outra vez duas linhagens. E aqui Jesus diz que até mesmo dentro da igreja visível, elas andariam juntos, lado a lado, e só seriam separadas no dia da volta dele, que ele chama de a grande colheita. Essas são as tribulações que Davi está passando. Na sua perseguição, sofrimento e todos os maus tratos que ele passa, tem a ver não apenas com problemas do cotidiano, como nós passamos tantas vezes, mas com a realidade de que o mundo está dividido entre dois grupos: aqueles que são os filhos de Deus e aqueles que são os filhos das trevas. E o problema é que a gente não tem como dizer quem será um ou outro. Por quê? E aí exatamente a parábola do joio. Porque muitas vezes eles se parecem. E muitas vezes aqueles que pareciam ser joio vão revelar-se lá na frente que, pela graça do Senhor, na verdade eram trigos, mas eram ovelhas perdidas que precisavam ser atraídas a Cristo. Então, durante esse período, nós precisamos ter muita paciência. Paciência para ir suportando todas essas lutas que sobrevêm a nós, não apenas por causa do mundo caído e as dificuldades naturais, mas porque de fato estamos numa guerra em que nós precisamos perseverar e lutar para permanecer firmes, glorificando a Deus em todo o tempo. Tanto que em João 16,33, o Senhor Jesus disse: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Veja que Jesus não está falando: olha, no mundo vocês vão ter doença, no mundo vocês vão ter um probleminha aqui, no mundo vocês têm um probleminha ali. Não. Ele está se referindo a exatamente a guerra entre as duas linhagens, que ela será contínua, mas que Jesus foi à cruz para vencer. O sofrimento de Cristo, figurado aqui no Salmo 22, por meio do sofrimento de Davi, foi para nós a nossa vitória. Ele atraiu sobre si todo o sofrimento para que nós pudéssemos, então, receber a vitória dele na cruz do Calvário. A justiça dele que nos foi confiada, a vitória dele que nos é concedida, para que nós possamos seguir confiantes, certo de que mesmo que a batalha seja difícil, ela não será perdida, porque o Senhor é que é o nosso vencedor. É Ele que é a razão de nós podermos continuar perseverando. Por isso, tenha bom ânimo, paciência, perseverança e continuar lutando nesse mundo que jaz no maligno para que o nome dele seja glorificado. E nessa guerra, nós vamos atraindo vidas para que, pelo poder do Senhor, que é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, possamos ver vidas serem libertadas do império das trevas. Como nos diz Colossenses 1,13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Portanto, eu sei que a luta tantas vezes é difícil. Eu sei que a gente precisa perseverar, porque de todos os lados podem aparecer os inimigos para nos destruir. Todavia, não esqueça que o Senhor já venceu. E nós lutamos com uma certeza absoluta, é que Ele é a nossa vitória. Para que possamos ir até o fim e naquele dia glorificar a Deus por não termos desistido e antes continuarmos firmes junto ao Senhor. Persevere para que Deus seja glorificado em nós. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus amado, obrigado por tua palavra,
O Senhor é tão bom, o Senhor é tão bom para conosco. Obrigado porque o Senhor nos atraiu para si e lutou as nossas batalhas, venceu os nossos inimigos e então é glorificado. Que nós glorifiquemos também o teu nome e nos alegremos em ti. Que o Senhor receba nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito e nos ajude a ter paciência e perseverança todos os dias de nossas vidas. Tudo isso nós oramos gratos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.